Boa tarde. Boa tarde. O Alô Luísa está no ar. Hoje é segunda-feira, sim. De folga, sim. E hoje estou aqui na página do Alô Luísa para poder fazer o meu trabalho que eu tenho feito aqui em relação à anemia falciforme. A anemia falciforme é sem tabu e sem preconceito. Sem tabu e sem preconceito. Como passou-se então já umas boas semanas sem eu estar aqui à frente da câmera do Alô Luísa, por motivos de horários, e que este Alô Luísa tinha que ser feito ontem, mas não foi feito porque eu tinha que fazer um outro programa relacionado com o nosso país, com os nossos manos angolanos, mas aqui no Alô Luísa é mais descontraído, por isso eu tenho cá essa página para poder então fazer com que as nossas mães, as nossas manas, os nossos familiares que têm filhos com problema de saúde estejam em conexão comigo, sem tabu e sem preconceito. Sem tabu e sem preconceito. Sendo eu mãe com filhos com anemia falciforme, eu estou aqui a fazer com que as nossas mães, as nossas primas, as nossas filhas tenham coragem então de falar sobre o assunto anemia falciforme sem tabu e sem preconceito. Temos que falar o nome das doenças sem medo, sem receio de expor aquilo que nós vamos acompanhando também, sem receio de dizer aquilo que nos afronta, não só em termos hospitalares, mas também em termos familiares ou em termos quando a pessoa está a trabalhar, o que nos faz com que nós estejamos assim com algumas dificuldades de organizar enquanto mãe com filhos com problemas de saúde, e por isso eu estou aqui também por esta causa que tem assolado muitos angolanos. O Alô Luísa é descontraído, não é um direito, um live que faz com que as pessoas estejam ali a bombardear-se uns aos outros, não aqui. Esta página é para fazer com que as mães, entre mães aqui interagimos, trocamos opiniões e fizemos com que outras mães também tenham o mesmo exemplo, então, de fazer com que a nossa vida seja mais leve, com que a nossa caminhada como mãe, como tia, como prima, como irmã, seja mais aberta também e dar a conhecer às pessoas mais próximas que a anemia falciforme não é um bicho, a anemia falciforme não é uma doença contagiosa, a anemia falciforme é uma doença relacionada com hereditariedade patológica, ok? E que nós não podemos fazer com que essa doença seja vista como bicho.
porque algumas pessoas acham que crianças ou jovens com anemia falciforme têm que estar longe de outras crianças, não podem ter contato com outras crianças, mas não é bem isso que as pessoas vão passando uns aos outros. Essas crianças carecem sim de atenção, muita atenção, carecem de apoio familiar. Essas crianças também carecem de muito amor, tanto quanto pai e mãe precisam de estar todos conectados numa só atividade. Quando eu digo tem que ter conexão, é em relação aos internamentos. Muitos pais têm dificuldade de fazer com que o internamento dos filhos seja partilhado, ou muitos pais não conseguem partilhar este momento, mas eu peço aqui que também alguns pais têm que fazer, estou a dizer pai, tem que fazer com que esta mãe se sinta apoiada no momento em que o filho ou a filha esteja internada, então que partilhem este momento, porque no futuro dirá quem foram os pais, quem são, se esses pais estiveram no momento certo, da dor, da crise, do internamento, tudo isso conta. O futuro cobra-nos a esta situação. É que o internamento é tão importante, nos internamentos de um filho é tão importante estar o pai presente, mas também com ajuda entre ambos. Não podemos empurrar o peso todo apenas na mulher, não, porque a mulher acaba por estar subcarregada diante dos internamentos, ou então da crise, do momento do filho ou da filha. Nós temos que jogar no seguro, porque além de nós estamos a fazer com que a nossa história seja contada no futuro, seja contada com amor e carinho, que o filho vê o pai como alguém de exemplo, como a filha vê a mãe como alguém de exemplo, que esteve ali sempre no momento então que a criança ou a jovem se encontrava internada. E não só, temos que aprender a partilhar, independentemente de cada pessoa, de cada casal, de cada família, temos que aprender a partilhar o momento difícil. Quando eu digo momento difícil, em momentos de internamento. O casal tem que estar em conexão, o casal tem que estar em sintonia, não pode fazer com que a mulher esteja subcarregada, que a mulher se sinta só, que a mulher se sinta num beco sem saída. O Alô Alô Luísa é para isso. O Alô Alô Luísa é descontraído, por isso estando aqui como Alô Alô Luísa, estou aqui para despertar também algumas mamães, alguns pais que estejam atentos em algumas situações, estejam atentos às atividades também em relação à doença dos vossos filhos. Não podem fazer com que as mães estejam perdidas por si só, e é isto. Temos aqui dois depoimentos barra testemunho de uma visão diferente, e também temos aqui o segundo depoimento, testemunho sobre a Covid, com a Covid. Percebeu? Temos que eu estou aqui hoje como interlocutora então desse testemunho, dessa mensagem que vai fazer com que vocês também tenham
tenham coragem de fazer, e que não fiquem indiferentes, estejam ativos aqui diretamente nos comentários, podem enviar comentários, podem enviar perguntas, que é importante isto para que outras pessoas tenham o conhecimento, tenham coragem de abordar o assunto, não escondendo, porque as versões aqui são versões de pessoas, ou testemunhas testemunha de pessoa que vive a doença, que vive o momento enquanto doente crônica, enquanto alguém que revive e está do outro lado também como alguém, ou com alguém que também sofre a mesma patologia, estando os dois mais ou menos, um do outro lado e o outro do outro lado, a visão dessas pessoas são diferentes, mas nós não vamos ficar por aqui, que eu vou ler aqui agora uma visão diferente, e depois está aqui com o Covid. Porque essas pessoas tiveram também a infelicidade de apanharem a Covid, e foi dali então onde achou-se também algumas diferenças entre a doença que essas pessoas vivem crônica e a outra doença do momento que é a Covid. Quais são os medos que essas pessoas tiveram, o que essas pessoas pensam depois então de estarem deste lado também da Covid, achando então que poderia ser muito mais grave, mas graças a Deus não foi muito grave, mas por isso mesmo essas pessoas têm cá o depoimento e da vivência do momento em que a Covid bateu a porta. Nós não vamos ficar por aqui, vamos continuar aqui diante dessa página. O Alô Luísa está aqui para levar informação, para despertar pessoas, para fazer com que essas pessoas tenham o conhecimento mínimo. Eu penso que as pessoas aqui venham para ter o conhecimento mínimo, não precisa ter o conhecimento na totalidade, mas o mínimo que tiverem vai fazer com que também vocês informem outras pessoas, vai fazer com que vocês também estejam em alerta diante da situação que é a anemia falciforme dentro e fora das nossas famílias. Não podemos ficar indiferente, não podemos ficar só com estas informações conosco. Temos que fazer com que essas pessoas levam esse assunto a debate, e eu penso que também aqui as pessoas para que visitem mesmo o Alô Luísa, porque a doença anemia falciforme precisa de ser debatida publicamente. Tem que se levar isso às redes sociais, nem que for às redes sociais, tem que se levar essa patologia, tem que se organizar então grupos que possam falar, debater, fazer com que as informações sejam amplas diante da população mais vulnerável, daqueles bairros sociais. Nós temos que entrar na profundeza dos bairros sociais, nós temos que entrar na profundeza da longínqua das províncias, para que essas famílias tenham conhecimento do que existe, que a anemia falciforme existe, porque há muitas crianças que estão a ser apedrejadas por ter uma doença que tem feito com que os pais estejam ali estagnados, e essas crianças
são maltratadas, são chamadas de crianças que impeçam o desenvolvimento do bem-estar familiar, social e impeçam também com que os pais não tenham uma vida desenvolvida dentro e fora. Então, é neste conceito que eu também estou aqui dentro, a fazer com que os nossos irmãos, tanto quanto brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, santomenses, guinenses, e por ali, são os países com essas que se encontra, que têm pessoas com problema de saúde do gênero anemia falciforme. Nós temos que fazer com que estejam atentos, estejam em alerta, chamando atenção também à população ao arredor, para que essas crianças sejam vistas como crianças normais, porque na família não podemos fazer distinção dessas crianças, porque essas crianças, se formos a tratar das nossas crianças como se fossem inúteis, eles vão crescer como pessoas dependentes, não independentes. Mas se nós prestarmos muita atenção em relação a essas crianças, nós conseguimos fazer com que essas crianças sejam independentes na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida num futuro próximo, formando então as suas famílias. E é isso que nós queremos fazer com que, é isso que eu quero fazer com que vocês sigam também as minhas ideias aqui, a minha opinião, a minha vivência, porque essas crianças precisam de serem acompanhadas, tanto quanto em situação hospitalar. Essas crianças precisam serem acompanhadas em relação às escolas, que essas crianças são bastante inteligentes, que essas crianças precisam de um apoio do Estado, e fazer com que essas crianças caminhem por si, porque essas crianças já é de tão importante. Essas crianças têm uma visão diferente, mas que algumas pessoas até que se dizem que são pessoas normais, essas crianças têm uma visão que é para se aproveitar. Não podemos fazer com que essas crianças sejam separadas de outras crianças, e que também a família é a base, que vai fazendo com que essas crianças então no futuro seja alguém na sua vivência. E o depoimento com a Covid, eu vou ler aqui porque é aqui o testemunho, vou ler, e que eu espero que vocês também gostem, porque a página Alô Luiz foi aberta aqui para estarmos descontraídos, para poder falar, independentemente de alguns erros, mas estarei aqui para falar. Não estou a fazer isso para agradar a toda a gente, mas estou a fazer isso para fazer com que outras mães estejam com coragem, estejam com mais ginica, então, de falar sobre a doença. Nós temos que falar o nome das doenças, nós temos que focar, nós temos que fazer com que os nossos depoimentos, as nossas vidas contadas, tanto quanto num livro, tanto quanto numa conferência, fazer com que nós sejamos o exemplo também de respeito, de responsabilidade, de alguém que zela pela família, porque é nesta senda que me faz com que eu esteja aqui falando de
família, falando da conexão da família, falando sobre a partilha entre pai e mãe. No momento do internamento de um filho, nós temos que estar em conexão, independentemente da situação, do momento, independentemente do casal se estiver junto ou separado, mas nós temos que partilhar o momento do internamento dos nossos filhos, porque só assim nós vamos fazer com que o nosso filho, ou com que os nossos filhos estejam seguros, né, e com que os nossos filhos se sintam protegidos diante, então, da família ou da partilha entre pai e mãe. Não podemos fazer dos nossos filhos uma guerra enquanto junto ou separado. Não, nós temos que saber lidar com tudo isto para que o nosso filho esteja bem espiritualmente como fisicamente. O alô, Luísa, está no ar hoje, segunda-feira. Não vamos fazer do alô, Luísa um bicho de 7 cabeças. O alô, Luísa é descontraído. Quem quiser mandar aqui um beijinho, um abraço também pode mandar. Quem quiser mandar aqui também um xarapo também pode mandar, porque o alô, Luísa foi feita para isto. O alô, Luísa, que é esta página, é familiar. Que o alô, Luísa, quem é a mentora desta página. Esta página sou eu. Esta página, quem faz com que a anemia falciforme seja um momento descontraído, também sou eu, porque já se fez há tempos atrás ou há anos atrás, já tive em várias posições em que era tristeza total, mas consegui mais ou menos me desdobrar, então, para fazer com que o assunto anemia falciforme, que tem assolado patologicamente a minha família, fosse e se tornasse um bocadito aqui descontraído, porque nós também no momento dos internamentos nós fizemos também com que aquilo fique um bocadito descontraídos. É aquilo que eu já teria dito em alguns momentos, que por vezes até as próprias crianças que se encontram internadas se tornam atores, fazem das suas dores uma telenovela ou um filme, porque eles conseguem fazer do seu momento difícil um teatro, porque eles fazem teatro, porque quando minimizam um bocadito a dor, eles conseguem rir, conseguem abusar o outro que está do outro lado. Por isso mesmo que essa página é descontraída, essa página é sem tabu e sem preconceito. E vocês no momento em que eu abri esta página que fala sobre anemia falciforme, mas eu deixei aqui claro que a página não fala só de anemia falciforme, fala de cultura, assuntos sociais. Quando eu digo assuntos sociais, vou abordando então assuntos sociais em relação a crianças, porque não fico por aqui sem que eu foque em situações de crianças abandonadas, crianças maltratadas, crianças violadas, crianças. É neste campo onde vou passar a atuar. Mas também não fiquei por ali, porque eu incluí também um outro projeto, Junta-te a mim. Não fiquem indiferentes, juntem-te a mim. Juntem-se a mim. Juntem-se a mim significa o quê? Eu farei algumas campanhas de recolha de bens alimentares, não para tirar proveito sobre isso, não, mas para que eu possa ajudar outras pessoas, que eu já tenho feito esse tipo de ajuda, já tenho apoiado algumas pessoas em relação ao banco, a cestas básicas. Então, no momento eu me encontro assim com uns horários um bocadito difíceis, que são horários repartidos, mas que
vou arranjar mais ou menos uma forma de poder estar nas minhas folgas, que é no domingo. Vou passar a fazer com que essas atividades do Junta-te a mim, por isso é que eu conectei Junta-te a mim dentro do Alô, Alô Luísa, porque é daqui onde vou poder falar e ajudar algumas pessoas em relação a cestas básicas. É o mesmo que eu tenho feito, não parei por aqui. No momento estou sem horários assim que me façam com que eu tenha tempo para essas pessoas, mas eu vou abrir aqui uma brecha aos domingos, é que eu vou passar a fazer esse tipo de apoio às pessoas, ajudando então em cestas básicas, porque o Alô, Alô Luísa não está apenas só entre anemia falciforme, não. Eu estou a fazer uma junção de trabalhos dentro do Alô, Alô Luísa, porque aqui também, através dessa página, eu vou estar a ajudar alguns meninos que sofrem da mesma patologia que os meus, em Angola. Por isso, esta página não é apenas uma página, Eu peço aqui que as pessoas vão fazendo chegar também os vossos testemunhos, vão fazendo chegar então as vossas mensagens, para ver se eu leio aqui e que vocês façam com que também outras pessoas saibam do que é, como é que se deve fazer, como é que nós devemos agir durante as crises e depois das crises, ou então durante o internamento. Porque é difícil estar neste lado enquanto mãe, enquanto pai, com um filho internado ou com uma filha internada, seja em que situação for, mas desde que o casal esteja conectado, desde que o casal esteja estejam juntos nessa caminhada, mesmo sendo pessoas, vou repetir aqui, mesmo sendo pessoas separados, pai e mãe separados, mas o pai, quando está separado da mãe, não está separado do filho. Então vamos fazer com que este momento do internamento, o momento da doença do nosso filho, o momento das crises dos nossos filhos seja mais leve, e fazer então com que a nossa criança melhore rapidamente possível. E o Alô, Alô Luísa é isso, o Alô Luísa é isso. O Alô, Alô Luísa não está só apenas aqui para fazer os direitos sem saber o que eu pretendo na realidade. Eu pretendo aqui ser o porta-voz, eu pretendo aqui ser a voz, ser a cara dessas pessoas, fazer também com que esse assunto seja debatido diante das televisões, com que esse assunto chegue até as assembleias. Quando eu digo assembleias, não só as assembleias da República de Angola, mas como de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, dentro, porque esta patologia afeta muita gente, afeta muitas famílias, tem destruído também família, tem destruído vida de crianças também, e que essas crianças têm que ser acompanhados não só pelos pais, mas também acompanhados diante dos governos, diante tem que se discutir dentro dos partidos que este é o momento certo para que essas pessoas que sofrem de anemia falciforme sejam acompanhados, que a medicação seja gratuita, que o tratamento dessas crianças seja facilitado, que a entrada dessas crianças dentro dos hospitais seja rapidamente possível, que essas crianças não precisam de estar numa fila que nunca mais acaba, porque foi em 2019
que eu tive uma outra experiência, que eu pensei que aquela experiência, a primeira experiência que eu já tive, já tinha acabado, mas acabei por presenciar novamente que as filas continuam, que a forma em que vão tratando as crianças que chegam com mais gravidade nos hospitais é caótica, continua, mas é que o que eu pretendo? Alô Luísa, eu pretendo que essa doença que essas crianças sejam acompanhadas, que essas crianças precisam de ter um atendimento urgente, não ficando nas filas, não esperando a fila em questão de que vão para o laboratório ou vão ficar aqui para serem atendidos nos primeiros socorros. Não, essas crianças têm que entrar diretamente, essas crianças têm que ser vistas logo de imediato, que essas crianças precisam de serem protegidas o quanto mais cedo possível, porque essas crianças não precisam de enfrentar uma fila enorme, que essas crianças são crianças que necessitam de serem tratadas como gente, não como se fosse uma mera mercadoria. E é isso que eu presenciei ainda em 2019 em Angola, que em termos de medicação, essas crianças têm que ter uma medicação diária, essas crianças têm que ter uma medicação gratuita, essas crianças têm que ser, e a partir do momento em que também chegam à idade escolar, também essas crianças têm que serem acompanhadas diariamente, tem que ser crianças que estejam ali com o apoio do Estado, porque essas crianças precisam do apoio do Estado. O Estado não pode ficar indiferente em relação às crianças que sofrem de anemia falciforme, porque essas crianças, quando começou a se falar de anemia falciforme, essas crianças em Angola diziam-se que os celulosos só poderiam viver até os 18 anos, mas isso aqui, aqui a forma de fazer análises aqui na Europa é diferente, porque essas crianças, se tiverem uma boa medicação, essas crianças, se tiverem um bom acompanhamento, essas crianças, se tiverem um bom tratamento, essas crianças, se tiverem a serem acompanhadas diante também do Estado, essas crianças poderão ser os seniores do futuro. Por quê? Porque cá na Europa, essas pessoas com anemia falciforme chegam até mais ou menos 60, 70 anos, porque eu tive no meio de pessoas que viveram a vida toda com anemia falciforme e chegaram até a essa idade. Enquanto houver um tratamento, enquanto tiver um cuidado entre famílias, entre Estado e família, essas crianças terão as suas vidas facilitadas. Não digo facilitadas que não possam ter uma atividade, não. Essas crianças conseguem chegar até um nível normal, como essas tais pessoas se dizem os normais, mas que essas crianças conseguem muito mais, porque essas crianças têm apresentado uma forma de atingir o seu mérito diferente, porque essas crianças são inteligentes, essas crianças conseguem fazer-se independente durante as suas vidas. Já cá estou, alô Luísa, o alô Luísa é descontraído, mas eu fico aqui quando eu estou aqui a falar em relação à anemia falciforme, chamar a minha atenção a algumas pessoas e fazer com que a minha voz seja vista como um despertar. Então, neste momento em que eu dou a minha cara a tapa para poder então fazer com que
zelamos por essas crianças e zelamos também por essas famílias que têm sofrido com crianças com anemia falciforme. E não vamos só dizer aqui sobre a anemia falciforme, nós também podemos fazer com que outras patologias também sejam vistas com bons olhos, sejam dado importâncias, porque é daqui onde nós tiramos os exemplos, então, enquanto mães, enquanto família, enquanto público também, que estão, então, dentro deste ciclo patológico, tanto quanto anemia falciforme e outras patologias por aí, mas eu estou dentro do assunto anemia falciforme, por isso é onde consigo mais ou menos desdobrar-me em relação à minha vivência. Eu tenho aqui aquilo que eu disse, o testemunho tenho aqui. Por isso é que também me fez com que eu hoje estivesse aqui diante do página Alô, Alô, Luísa, que procurem debater mais sobre esse assunto, procurem falar, procurem conhecer mais sobre anemia falciforme, investiguem, façam debates também. E nós não podemos ficar indiferente em relação a todas essas patologias que têm assolado muita gente em muitos países, mas eu estou aqui como angolana, por isso também me dirijo diretamente à minha Angola, chamando então a atenção às nossas mamães, cuidem bem dos nossos meninos com anemia falciforme, os nossos patológicos, cuidem bem da nossa herança, porque essas crianças carecem de carinho, amor, dedicação e proteção familiar e não só, e precisam também de proteção do Estado, que o Estado não pode ficar indiferente em relação à anemia falciforme, porque é um problema público, é um problema que o Estado tem que meter a mão para poder então dar o seu parecer e não abandonar essas crianças, porque essas crianças precisam, ainda mais no momento em que nós, os angolanos, estamos a passar em Angola, que a fome no momento é relativa, não é? Que a fome no momento é tratado como relativo diante da mesa de alguns angolanos e de outros angolanos não é relativo. Então, vamos prestar atenção que essas crianças precisam de alimentação diária, que essas crianças precisam de serem acompanhadas, que essas crianças precisam de especialistas que entendem do assunto, que entendem da patologia, que entendem de como cuidar dessas crianças, como acompanhar essas crianças. Precisamos de especialistas que percebem o teor desta doença, não apenas curiosos, porque existem muitos curiosos que vêm falando sobre anemia falciforme, mas não sabem quais o número exato dos angolanos que sofrem de anemia falciforme. É preciso fazer um estudo profundo. É isso que eu tenho chamado sempre a atenção também aqui nos meus lives, que precisa de ser feito um estudo profundo em relação a essas famílias, em relação às crianças, quantas crianças existem com anemia falciforme, quantas senhoras existem com anemia falciforme, quantos senhores existem com anemia falciforme e como é que podem atuar, em que momento vocês podem
fazer com que tenham então o número exato de doentes com essa patologia. Tenho aqui, com a Covid, este é o testemunho, com a Covid, a chegada da pandemia foi um momento difícil para todos os doentes crônicos, mas sendo do grupo de risco, o medo de apanhar a doença se tornou o maior alvo, chegando a ser uma ligeira obsessão e medo. Isto é forte, isto é forte. Até chegar o momento em que tudo acalmou e finalmente deixou-se o excesso de preocupação de lado, e quando isso se sucedeu, todos se contagiaram. Confesso que fiquei surpresa, pensei que meus sintomas poderiam ser piores. Mas graças à vacina, creio que foi amenizando e de certeza acabou por se normalizar a pandemia, deixando de ter medo. São essas coisas que às vezes nós temos que trazer aqui a público, porque não podemos ficar indiferentes. Pela que refere sobre a pandemia, o momento da pandemia, o momento em que começou, qual é o medo, porque as pessoas acabam por ter, para além de ter já uma patologia, acabam por ter medo da outra pandemia que vem. Não sei se estou a vos fazer entender. E é nesta situação em que nós temos que ter a maior atenção, saber mais em algumas situações ou sobre o pensamento dos nossos filhos enquanto doentes já de uma patologia, e quando ouvem dizer que tem uma outra pandemia, então eles acabam por fazer aqui um rodopio que temos que estar sempre atentos a essa situação. Aqui uma visão diferente, aqui eu testemunho uma visão diferente. Sempre estando habituado a estar internada nunca percebi a preocupação de saber como quem ficava em casa se sentia. Mas após o meu irmão ficar internado, percebi o quão mal também é estar em casa cheio de angústia, a sensação de não poder ajudar a erradicar a dor do outro, viver apenas com chamadas para saber informações de alguém. É claro que agora, fazendo parte dos dois lados, ver o internamento e estar internada torna-se tudo ainda mais amplo e apreensível. Pois, para além de saber como acalmar alguém com crises, por tê-las também, sente-se a angústia das mais chegadas ao saber que não se pode fazer nada por estar do lado da dor ou não dor, entendeu? Tenho aqui esses dois depoimentos que são os testemunhos, que espero que vocês gostem também ali. Espero que vocês escrevam para mim, espero que vocês mandem algumas perguntas e opinem sobre isto que eu acabei aqui de fazer diante da página Alô Luísa. Não podemos ficar indiferentes, sem tabu e sem preconceito.
a anemia falciforme existe, é uma doença, é uma patologia que afeta muitos africanos. É uma patologia que precisa de ser vista com bons olhos. É uma patologia que tem que se fazer, dar a conhecer diante da população, porque a maior parte da população em África não tem o conhecimento do que é anemia falciforme. Não vamos ficar indiferentes nestas situações, por isso o Alô Alô Luísa é descontraído, o Alô Alô Luísa estará sempre aqui com vocês e que vocês façam da minha companhia, das minhas lives, das minhas experiências, uma água que possa tirar sede de vocês, para que vocês também sejam pessoas que transportem esse meu testemunho diante de outras pessoas, e é isto que eu tenho a fazer, porque eu estou aqui como alguém que vive e vai continuar a viver em relação à anemia falciforme, porque a anemia falciforme não é um bicho de 7 cabeças, por isso que é sem tabu e sem preconceito. Sem tabu e sem preconceito. Vamos fazer com que os nossos testemunhos, com que as nossas falas sejam exemplo para outras famílias, para outros pais, para outros tios, irmãos, e fazer com que os nossos irmãos estejam incluídos então no momento do internamento dos nossos filhos. Fazer também com que entre irmãos percebam o momento em que o outro está internado, e não fazer com que essas crianças sejam tratadas como tal, que essas crianças carecem de carinho, carecem de uma família constituída, bem formada. Quando eu digo bem formada, não é ser formada em estudo, não. Formada em termos de proteção, em termos de cuidados, em termos de perceber então qual a situação que se encontra o filho ou o sobrinho ou o vizinho, nem que for o sobrinho. Estejam atentos que essas crianças precisam de ajuda, que essas crianças não podem ficar a Deus dará, que essas crianças são tão importantes como todas elas, como outras crianças são, as tais ditas as normais, que essas crianças também são crianças que conseguem fazer com que a sua vida seja normal. O Alô Alô Luísa fica por aqui hoje e estarei aqui novamente uma próxima vez, e que um bem haja para todos. Ora, mãe! A visita chegou, até já.